Fala aí, pessoal, nesse vídeo eu quero trabalhar com vocês um pouco aí sobre um método de integração, que é o chamado método de integração por frações parciais, beleza? Aí eu trouxe essa questão aqui para vocês. Essa questão ela caiu numa prova do curso de matemática, né, engenharia, física, lá do CEDERJ, numa P2. E ele pedia para você calcular essa integral aí, tá certo? Então, a primeira coisa que você tem que observar, né, para aplicar esse método aí de frações parciais é o seguinte: você tem que olhar a fração que está no seu integrando e ver se ela é uma fração própria, tá certo? Essa fração é uma fração própria por quê? Porque o polinômio que está no numerador, ele tem um grau menor do que o polinômio que está no denominador, tá certo? Então eu posso aplicar o método aí das frações parciais. Se o grau do polinômio que tivesse no numerador fosse maior do que o denominador, aí eu teria que dividir o polinômio, tá certo? E aí acabar conseguindo também calcular essa integral, tá? Posteriormente eu vou postar um vídeo em que aconteça isso, tá bom? Para você ver, mas nesse vídeo vamos trabalhar essa situação aí, tá certo? Então como que eu vou fazer para calcular essa integral? Solução. A primeira coisa, tá, que você tem que fazer, né, que eu vou chamar aí de primeiro passo, é decompor. Primeiro passo, decompor em frações parciais. Decompor essa fração, a fração, em frações parciais, tá certo? Então, como que eu faço para decompor essa fração em frações parciais? Tá? Eu tenho que observar o seguinte: eu tenho que pegar o polinômio aqui, né? O polinômio não, a fração, né? Vou escrever ela aqui: 4x² mais 2x mais 4 sobre quem? Sobre x ao cubo mais 4x, tá certo? Eu tenho que fatorar o polinômio de baixo, se for possível fatorar, tá? Tentar fatorar esse polinômio aqui e escrever ele como produto de polinômios aí de grau 1 ou grau 2 irredutível, que eu vou dizer depois o que é esse irredutível, tá certo? Tem que tentar fazer isso. Esse daqui é até tranquilo de fatorar, porque eu posso escrever assim, né? 4x² mais 2x mais 4 sobre quem? Aqui eu posso colocar o x em evidência, e aí eu vou obter x² mais 4. Tá certo? Você nota que se eu distribuir x vezes x ao quadrado, tem x ao cubo. X vezes 4 vai dar 4x. Tá certo? Esse polinômio aqui, né, o polinômio x, e esse polinômio aqui, x² mais 4, eu já não consigo mais fatorar. Tá? Para fatorar esse polinômio aqui, ó, eu teria que usar números complexos. Só que eu estou trabalhando com funções de variável real. Então não faz sentido nenhum eu pegar e fatorar isso aqui usando número complexo. Tá certo? Você lembra que para fatorar uma coisa desse tipo, né, uma maneira seria você pegar isso aqui, igualar a zero, né, e tentaria resolver, encontrar as raízes aí. Só que as raízes disso aqui são números complexos, né, então eu não consigo fatorar. Esse aqui é um polinômio de grau 2 irredutível em R, tá certo? Eu não consigo reduzir mais que isso daqui. Então, como a minha expressão aqui do denominador já está fatorada, o máximo que eu consigo é isso, eu vou usar o método das frações parciais agora. Como que eu faço para utilizar esse método? Né? Eu vou colocar aqui, ó, um A, tá? Eu estou denotando por A uma constante, número real qualquer, para esse x aqui. Tá? Você sempre coloca números para os fatores lineares. Tá certo? Vamos supor que eu tivesse aqui x vezes x menos 1, x menos 2, x menos 3. O que eu faria? Eu colocaria A sobre x mais B sobre x menos 1 mais C sobre x menos 2, tá certo? Para os fatores lineares, tá bom? Então aqui nesse caso aqui só vai ficar A sobre x, porque eu só tenho um fator linear, tá? Se eu tivesse com isso daqui, por exemplo, ao cubo, aqui, né? Vamos supor que fosse assim, x ao cubo, x² mais 4 aqui. Como que eu faria para decompor isso aqui em frações parciais? Eu ia ter que escrever assim, ó, A sobre x, tá? Ia ter que botar mais B sobre x² mais C sobre x ao cubo, tá?
eu ia ter que chegar até o x ao cubo, se eu tivesse uma coisa desse tipo. Tá vendo? E todos eles são fatores aí lineares, para poder, na hora que eu decompor, eu conseguir encontrar esses valores de A, B e C. Tá? Mas aqui, como está só x, eu só coloco A sobre x ali. Tá certo? Agora, para esse fator aqui, que é um fator irredutível em R, eu vou colocar assim, como ele é um fator de grau 2, eu coloco em cima um polinômio de grau 1. Mas aí eu vou escrever assim, ó, bx mais c sobre quem? X ao quadrado mais 4. Tá certo? Coloquei bx mais c porque esse fator aqui é irredutível. Tá tranquilo? Você só fica atento, porque se ele fosse redutível aqui, né, vamos supor que fosse assim, tivesse uma situação assim. Tá? Ao invés de ser x quadrado mais 4, eu tivesse assim, x ao quadrado menos 4. Esse daqui eu ainda ia conseguir reduzir. Aí eu ia ter isso aqui, ó. X menos 2, x mais 2. Tá percebendo as sutilezas? Se você errar um sinalzinho, dá tudo errado. Tá? Então aqui, nesse caso aqui, eu ia ficar com A sobre x, mais B sobre x menos 2, mais C sobre x mais 2. Tá certo? Porque todos eles são fatores lineares, são fatores, né, cujos polinômios são polinômios de grau 1, tá certo? Então, nesse caso aqui, eu tenho que escrever bx mais c, porque esse fator não é redutível, não consigo reduzir isso, tá claro? É claro que apenas com um exercício fica um pouco, né, complicado, eu estou tentando dar uma noção geral para você, né, mas fica meio complicado de fazer isso, né? Eu vou ter que fazer, de repente, gravar mais uns vídeos aí para poder mostrar mais coisas a respeito desse assunto aí de frações parciais, beleza? Mas nesse daqui a gente já tem condições aí de determinar esse A, esse B e esse C, ok? Então aqui eu estou decompondo em frações parciais, e decompor em frações parciais eu tenho que encontrar esses valores aí de A, B e C. Tá? Então, como que eu vou fazer para encontrar esses valores de A, B e C? Na verdade, existem aí 3 métodos, né? Pelo menos que eu conheço, para você determinar esses valores de A, B e C. Um método é usando o limite, tá? Outro método é você igualando os polinômios, né? E depois isso cai no sistema, você encontra os valores de A, B e C, que na verdade é o método que eu prefiro, é o que eu vou aplicar aqui. E o outro método é você atribuindo valores para as variáveis, tá certo? Isso daí, em geral, quando você estuda essa matéria, de repente o professor apresenta para você esses 3 tipos de situação. Tá? Os livros também didáticos, às vezes, apresentam, né, esses 3 tipos de situação aí. Tá? Eu vou usar o método, né, de igualdade de polinômios para encontrar esse A, B e C. Beleza? Então, como que eu faço para encontrar? Eu vou olhar para essas duas aqui, ó, né? Essa igualdade eu posso fazer assim. Eu vou obter aqui, ó, vou pegar essa daqui, né? Você tem aqui x que multiplica x quadrado mais 4, 4x quadrado mais 2x mais 4. Isso é igual a quem? Aqui eu tiraria o MMC entre x e x quadrado mais 4, que é, na verdade, isso aqui, tá? Então fica assim, x que multiplica x quadrado mais 4. Você pega esse, divide por esse e coloca o resultado aqui em cima, que nem você faz com números. Tá? Então, dividindo esse por esse, eu vou obter aqui, ó, x quadrado mais 4. Dividindo esse por esse, eu vou obter aqui x. Tá certo? Então, daí, como que vai ficar aqui? Vai ficar A, que multiplica x quadrado mais 4, tá? Mais bx mais c, que multiplica quem? X, tá certo? E daí a gente vai continuar esse processo aí. Então, continuando aqui, eu vou ficar com isso daqui. Eu posso até cancelar, né, esses dois aqui, tá? Então aqui eu vou obter 4x quadrado mais 2x mais 4 igual a quem? Aqui eu vou distribuir, né? A vezes x quadrado vai dar ax quadrado. A vezes 4 vai dar 4a. B vezes x vai dar bx quadrado. E c vezes x vai dar cx. Beleza?
Então, arrumando isso aqui, eu vou obter 4x² mais 2x mais 4 igual a quem? Esse daqui, ó, os fatores aí que tem o grau 2, né, de x ao quadrado, eu vou juntar e vou colocar em evidência. Eu posso escrever assim, ó, a mais b que multiplica x², tá? Mais o fator que tem x do lado, né, só tem ali o cx, c que multiplica x, e você tem um termo independente aqui que é 4a. Ok? Então, com isso aí, o que nós iremos obter? Seguinte, eu vou ter 4x² mais 2x mais 4 igual a quem? Na verdade, aqui eu vou fazer já a igualdade de polinômios, tá? Isso daqui, por igualdade de polinômios, eu posso dizer o seguinte, eu posso dizer que a mais b vai ser igual a 4, tá? E aí eu vou ter um sisteminha aqui, ou melhor, vou ter uma equação, né? A mais b igual a 4. Depois eu tenho, ó, c igual a 2, o coeficiente de x com o coeficiente de x. C igual a 2. E eu ainda tenho o coeficiente, o termo independente com o termo independente daqui. Então eu tenho 4a igual a 4. 4a igual a 4. Bom, se 4a igual a 4, isso quer dizer que a é 4 dividido por 4, o que implica que a é igual a 1. E aí eu tenho o valor de a. O c eu já tenho daqui, beleza? E daqui eu vou obter quem? O b, né? Eu sei que a mais b é igual a 4, então no lugar do a eu coloco 1. 1 mais b vai ser igual a 4. Isso quer dizer que b é igual a 4 menos 1, o que implica b igual a 3. Tá certo? Então já tem os valores aí de a, de b e de c. Tranquilo? Com isso daí, como que vai ficar a minha fração, né? A minha fração vai ficar 4x² mais 2x mais 4, não era isso? Sobre x ao cubo mais 4x, eu vou poder escrever como sendo quem? No lugar do a eu vou colocar 1, fica 1 sobre x, mais, você lembra que era bx mais c, então vai ficar 3x bx mais o c, que é 2. Isso sobre quem? X ao quadrado mais 4, tá certo? Então é isso daí. Essa daí é a minha... Eu consegui quebrar essa fração, né? Essa fração própria em frações parciais. E com isso, ao invés de eu integrar essa daqui, eu integro essa porque são iguais. Tá certo? Então vamos lá para o segundo passo, que é calcular a integral. Esse tipo de questão é característico, assim, né? Bem comum aparecer em provas aí de cálculos, quase sempre, né? O sujeito está estudando cálculo, é muito comum aparecer esse tipo de questão e você tem que treinar mesmo, né? Faz bastante exercício disso, é um pouquinho longa, né? A princípio você olha assim, pô, questão enorme, não sei o quê, mas você vai ver que não é nada tão, assim, bizarro não, sabe? Existem integrais assim que são bem complicadas mesmo até de resolver, né? Pegam aí 3, 4 folhas aí de solução. Mas essas daqui, geralmente as que caem em prova, são coisas bem suaves, né? Bem tranquilas de você resolver. Então, ó, segundo passo, calcular a integral. Tá? Então veja bem, vou chamar de I a minha integral. A minha integral era isso, né? Integral de 4x² mais 2x mais 4 sobre x ao cubo mais 4x dx. Eu consegui perceber que essa fração é igual a essa, a soma dessas frações aqui. Então eu posso quebrar a minha integral e escrever ela em duas assim, né? Ficaria integral de 1 sobre x, aqui eu vou separar logo, tá? 1 sobre x dx mais a integral de quem? De 3x mais 2 sobre
x² mais 4 dx. Beleza? Tá, então eu vou proceder ao cálculo de cada uma dessas integrais aí. Então veja bem, eu vou chamar essa integral aqui de 1, I1. E essa daqui eu vou chamar de I2. Beleza? Eu vou proceder ao cálculo de I1. Então eu vou escrever aqui, cálculo de I1. Como que eu calculo I1? I1 é de graça, tá? É integral de 1 sobre x dx. Isso é reto, é tranquilo, né? É o logaritmo neperiano do módulo de x mais c, que eu vou indicar aqui de C1. Essa daí eu não tenho estresse nenhum para calcular, tá? Você vai perceber que a I2 é um pouco mais chata, ó. Cálculo de I2. I2, na verdade, é isso aqui, né? Integral de 3x mais 2 sobre x² mais 4 dx, tá? Essa daqui eu vou ter que separar ela em duas. Eu posso separar em duas usando propriedade de frações. Eu posso escrever a integral de 3x sobre x² mais 4 dx mais a integral de 2 sobre x² mais 4 dx. Posso escrever assim, tá? Né? Porque se eu juntar essas duas aqui, eu volto com essa fração original aqui, beleza? Para calcular essa daqui, até mais tranquilo. Essa daqui que é um pouco mais chatinha de fazer, tá? Então vamos proceder ao cálculo delas aí. Isso aqui eu vou guardar essa I1 aqui, nesse cantinho aqui, né? Porque depois eu vou precisar. I1 é ln do módulo de x mais C1. Então vou deixar aqui para eu não esquecer quem é I1. Então, ó, para calcular essa I2, eu vou primeiro proceder ao cálculo dessa integralzinha aqui, tá? Dessa. Então aqui eu vou fazer o cálculo de integral de 3x, x² mais 4 dx. Beleza? Essa daí, ela sugere pra gente uma substituição simples, tá? Como que seria a minha substituição aí? Se eu chamar o camarada que está aqui embaixo, né? Essa expressão que está aqui embaixo, de u, e derivar, o que vai acontecer? Eu vou derivar a função x², vai dar 2x dx. Em cima você nota que está 3x dx, é quase o que eu quero, né? Mas aí eu consigo consertar isso só manipulando as constantes ali, né? Então essa daqui, desse tipo, geralmente, né, sempre vai ser uma substituição do tipo que eu chamo de u que está embaixo e derivo. Então vou usar uma substituição simples aqui, tá? Então, ó, seja u igual a x² mais 4. Vou derivar isso, eu vou ter du igual a quem? Derivada de x² vai dar 2x dx. Por que eu não vou botar do 4? Porque do 4 é 0, tá? Então é tranquilo aqui. Então esse du, eu posso escrever assim, né? Meio de du vai ser igual a x dx, tá certo? Com isso daí, como que fica essa integral ali? Assim, o que eu obtenho, né? Eu vou ter integral de 3x sobre x² mais 4 dx vai ser igual a integral. Vou passar esse 3 fora da integral, tá certo? Passar esse 3 aqui para fora. 3. X dx, esse camaradinho aqui, ó, é quem? Meio de du. Então eu vou passar aqui du meio, esse meio para fora, tá certo? E aqui ficou quem? Bom, como eu passei esse aqui, x dx, fica 1 du. Então fica 1 aqui, né? E aqui embaixo eu chamei de u. U du. Então aqui na verdade vai ser quem? 3 sobre 2, né? Do ln, né? Porque a integral de 1 sobre u du é o ln do módulo de u. Mais, vou chamar um c aqui,
3 aqui, tá? Só para depois a gente ajeita essas constantes lá no final. Aqui a gente vai ficar com 3 sobre 2 do ln de quem? Do módulo de x quadrado mais 4 mais esse C3 aí, tá? Só que x quadrado mais 4, isso é maior que zero. Então eu até posso eliminar o módulo logo se eu quiser. Se você esquecer disso, não tem problema, você pode até deixar. Então aqui vai ficar 3 do ln, né, sem o módulo, ln de x quadrado mais 4, mais C3. Beleza? Então essa daí é o resultado daquela lá, tá? Agora eu vou proceder ao cálculo daquela integral ali. Então, ó, cálculo da integral de 2 sobre x quadrado mais 4 dx, tá? Esse daqui também, depois que você começa a treinar bastante as integrais aí, você vai integrar frações parciais, é muito comum aparecer uma coisa desse tipo, tá? E quando aparece uma coisa desse tipo, ele sugere pra gente uma coisa. Eu lembro dessa integral aqui, ó, du. Uma coisa desse tipo aí. E aqui você tem que lembrar que a integral de 1 sobre 1 mais u quadrado du é quem? É arco tangente de u mais c, tá? Então eu vou tentar manipular esse troço aqui, ó, de maneira que eu consiga chegar em alguma coisa parecida com aquilo ali para usar aquele resultado ali, tá? Uma outra forma também, se você quisesse, tá? Você poderia usar a substituição trigonométrica, né? Você bota lá o triângulo com θ aqui, você já deve ter visto esse assunto, e você pode fazer usando substituição trigonométrica e vai dar o mesmo resultado, tá? Aí você tem que verificar qual é o jeito que é mais fácil para você, tá? Eu aqui prefiro usar uma coisa desse tipo aqui, tá bom? Então, para poder fazer o cálculo disso, eu vou pegar esse 2 aqui, eu já vou puxar ele fora da integral e vou escrever assim, ó. Só vou mudar a ordem aqui, tá? Não tem problema fazer isso. dx. Escrevi assim, tá? X quadrado mais 4 é a mesma coisa que 4 mais x quadrado, né? Dá no mesmo. Você nota que eu já tenho quase uma coisa daquele tipo, que me incomoda aqui esse 4. Então, vou puxar esse 4 fora. Ó, como que você vai fazer isso, tá? Pega o 4 aqui, coloca ele em evidência. E ele tem que multiplicar quem aqui? 1, concorda? Só que por causa desse x quadrado aqui, para dar x quadrado, eu tenho que colocar um 4 aqui embaixo para compensar dx. Vê se você concorda. Se você multiplicar 4 com 1, você tem 4. Se você multiplicar 4 com x quadrado sobre 4, você tem x quadrado, tá? É só aquelas jogadinhas algébricas que a gente tem que fazer no cálculo mesmo, tá? Que faz uma diferença, assim, fundamental. Então, esse 4 aqui que está multiplicando, eu passo ele fora da integral, fico com isso aqui, ó. 1 sobre 1 mais. Ficaria com x quadrado sobre 4, tá? Aqui é que é o pulo do gato, tá? Esse x quadrado sobre 4, eu posso escrever assim, ó. X sobre 2 ao quadrado dx. Vê se você concorda comigo, né? Se eu pegar o x e elevar a 2, tá aqui em cima. Se eu pegar o 2 e elevar a 2, eu tenho aqui o 4. Aí alguém poderia me dizer, ah, Davi, beleza, com 2, com um quadrado perfeito aqui funciona. Mas se fosse, por exemplo, 3, aí você vai dizer, pô, não dá para fazer esse tipo de artifício. Eu vou dizer para você que dá. Se fosse, por exemplo, um 3 aqui, o que você faria? Você escreveria assim, ó, x sobre raiz de 3 ao quadrado. Entendeu? Porque quando você levar ao quadrado aqui, vai dar x quadrado. E raiz de 3 ao quadrado vai dar 3. Tá vendo? Então, não importa qual seja o número que está aqui. Não tem problema. É só você, se for um número que não for, né, um quadrado perfeito, você consegue manipular isso botando o quê? Uma raiz, tirando a raiz quadrada daquele número. Tá certo? Aqui para o 4 também serviria, se eu quisesse fazer assim. Tá certo? Então só fica atento aí, porque às vezes aparece coisa desse tipo. X ao quadrado sobre 5, sobre 13, sei lá, uma coisa desse tipo assim. Tá? É só ter atenção e lembrar disso que eu falei para você aqui agora. Bom, a gente agora vai ter que calcular aquilo ali. E para calcular aquilo ali,
você vai perceber que é razoavelmente fácil se eu também usar uma substituição simples. Tá certo? Então eu vou usar uma substituição simples aqui. Eu vou chamar de u o x sobre 2. Então, ó, seja u igual a x sobre 2. E aí você vai derivar esse negócio. Derivando em relação a x, você vai ter o quê? Du, aqui é meio dx, tá? Isso me diz que dx é quem? 2 du, ok? E aí eu consigo transformar essa integral aqui. Essa integral aqui, que eu vou chamar, sei lá, chamar de... Eu já chamei I1 e I2, vou chamar essa aqui de I4, tá? Então, ó, I4 seria quem? Simplifica aqui o 2 com 4. Vai dar meio da integral de quem? De 1 sobre 1 mais u quadrado. E aqui no dx eu boto 2du. 2du. Esse 2 aqui pode passar fora lá. Vou ficar com isso. 1 sobre 1 mais u quadrado du. Que corta aqui, vai dar 1. Olha o que virou. Direto, né? Que é isso aqui. Arco tangente de u mais um C4. Só que seria arco tangente de quem? Na verdade seria não, é o arco tangente de quem? De x sobre 2 mais C4. Beleza? Com isso aí, né, o que eu vou concluir? Que a minha integral em 2, que eu nomeei lá no começo, né? Portanto, o que você tem? I2 era a soma dessas duas, ó, né? Que essa daqui você lembra aqui que era, né? Eu consegui quebrá-la em duas. Então, I2 vai ser 3 sobre 2 do logaritmo neperiano de x quadrado mais 4 mais arco tangente de x sobre 2 mais C2, tá? Eu posso juntar esses dois Cs aqui, né? C4 e C3 e firmar uma constante só que eu chamei de C2, ok? Finalmente, juntando tudo, nós vamos obter o resultado aí da nossa integral. Logo, quem vai ser I? I, eu falei que era a soma de I1 com I2, né? Então, I vai ser isso daqui, né? Ln do módulo de x. Eu não preciso colocar esse C1, porque eu vou somar isso com C2 e vai virar um C só, tá? Então, você tem aqui Ln do módulo de x mais 3 sobre 2 do logaritmo neperiano de x ao quadrado mais 4, mais arco tangente de x sobre 2 mais C. E essa daí é a resposta para a nossa integral, ok? Então, você perceba que é treino mesmo. Isso daqui você tem que treinar, tá certo? Não existe outro método de aprender esse troço aqui sem treino, tá? Você pode ser o cara mais genial do mundo, um gênio da matemática. Se você não treinar isso aqui, meu irmão, não tem jeito, tá certo? Então é isso daí. Espero que esse vídeo tenha contribuído de alguma forma com vocês aí, tá bom? Um abração para vocês, tudo de bom, que Deus abençoe a vida de vocês. Valeu!